Leilin esfregou o nariz ao ver as expressões cautelosas das poucas pessoas ao seu redor. No mundo dos magos, magos negros e magos da luz eram arqui-inimigos mútuos. E no Eternal River Plains, uma área nos limites de cada lado, não atacá-lo depois de descobrir que Leilin era um mago sombrio mostrou a imensa confiança que eles tinham em Jorge. Eu deixei o domínio dos magos negros há alguns anos e atualmente moro na Cidade das Noites. Leilin pensou e falou uma meia-verdade. Atualmente estou estudando no Four Seasons Garden. Vejo. Eu sabia. Leilin, você é um homem tão corajoso e honesto. Como você pode ser um mago sombrio cruel? Jorge riu alegremente. Sierra e os outros pareciam muito envergonhados. A quantidade de magos que foram mortos por Leilin não era do conhecimento público, mas esses magos teriam ficado furiosos depois de ouvir as palavras de Jorge. A propósito, Leilin, você também está aqui para o avião secreto. O plano secreto do Rio Eterno foi um evento importante que desencadeou uma reação de tremor de terra entre os magos da Costa Sul. As informações sobre o avião secreto também se espalharam muito rapidamente, e Jorge e os outros não foram totalmente ignorantes sobre isso. Leilin viu o olhar ansioso de Jorge e os olhares dos outros acólitos, e ele imediatamente entendeu. Parecia que Jorge considerava Leilin como um desses acólitos, ingênuo e querendo tentar a sorte dentro do plano secreto. Claro, isso não era surpreendente, já que depois que as notícias sobre o plano secreto se espalharam, acólitos e magos de todo o mundo começaram a se reunir neste local. A coisa toda estava atada ao perigo. Alguns morreram no caminho, e outros lutavam na entrada e não podiam entrar, enquanto outros eram atraídos ou coagidos pelos poderes maiores e se tornavam buchas de canhão. Havia uma minoria extremamente pequena de acólitos que teria sucesso em adquirir alguns recursos do avião secreto e retornar à Cidade das Noites e outras cidades dos magos. Isso resultou em uma reação dos magos ainda nas cidades, que por sua vez incitaram mais acólitos a se aventurarem no avião. Ficou claro que Jorge e os outros também consideravam Leilin exatamente como esses acólitos. Leilin, Jorge ficou em silêncio como se estivesse organizando a próxima coisa que ele diria. O perigo dentro do plano secreto não é algo que os acólitos possam suportar. Somente os magos oficiais, que são as principais forças dentro do avião, podem permanecer por longos períodos de tempo. Muitos dos meus amigos sofreram por dentro. Você ainda é jovem e não precisa. Apenas deixe-o ir do lado. Becita de repente falou. Se a sorte dele é boa, ele pode obter alguns recursos dentro e até mesmo avançar. Jorge franziu as sobrancelhas. Como alguém poderia contar com algo como sorte? Becita falava disso muito levemente. Na verdade, recebi uma missão da academia. Não tenho escolha a não ser entrar no avião secreto, afirmou Leilin ironicamente. Eu vejo. Não é de admirar então. Eu disse esse aviso porque não parece ser da sua natureza empreender uma tarefa tão perigosa. Jorge deu um tapinha no ombro do amigo próximo em empatia e forçou um sorriso. Nesta situação, provavelmente somos como irmãos no mesmo barco e podemos até ser atribuídos ao mesmo local. Afinal, dentro do plano secreto, os magos da luz se reuniram e criaram uma aliança. Depois de ouvir que Leilin foi forçado a ir ao avião secreto como eles, Sierra, Alexander e os outros revelaram expressões de simpatia. Parecia que a situação de Leilin era uma com a qual eles podiam ter empatia. Esses tipos de missões geralmente eram suicidas por natureza. Somente aqueles que não tinham apoio ou acólitos que haviam ofendido pessoas importantes seriam enviados por suas academias para completar essas missões. Mas quando ele se virou, viu uma expressão oculta no rosto de Becita. Uma sugestão de prazer. Esta menina, ela ainda está pensando sobre o que aconteceu da última vez. Leilin sorriu interiormente. Ele realmente achou isso uma novidade. No seu nível atual, ele já havia deixado Becita longe no pó. Muitos magos haviam morrido nas mãos de Leilin,
Que problema poderia causar um acólito humilde? Para Leilin, não importava o quanto ela mostrasse suas presas e fizesse gestos ameaçadores para ele, ela era semelhante a um gatinho brincando com ele. Ponto. De qualquer forma, Leilin, como estamos indo da mesma maneira, você quer se juntar a nós neste momento? Jorge apresentou uma proposta. Claro! Leilin pensou que, como ainda tinha muito tempo e que a velocidade de viagem de Jorge e seus companheiros não era muito lenta, ele poderia chegar ao plano secreto da Eterna River Plain bem antes do prazo final. Ele concordou em ir com eles. Sua amizade anterior com Jorge foi muito boa, então ele também poderia ajudá-lo um pouco. Além disso, ainda havia alguns assuntos entre ele e Becita que ele precisava resolver. Muito bom. Leilin, você também é um acólito nível 3. Com isso, nossa força combinada aumentou muito. Mesmo se encontrarmos um bandido, não precisamos ter medo. Jorge parecia muito animado. Os outros acólitos não o refutaram. Bandido? Todos vocês também têm medo de coisas como bandidos? Perguntou Leilin, bastante atordoado. Em sua mente, o chamado bandido era apenas um camponês com um forcado de grama e uma lança de pesca. Ah, você não sabe disso? Jorge parecia ainda mais surpreso do que Leilin. Que você é tão irresistivelmente ignorante e ainda assim chegou tão longe. Estou muito impressionado. Imediatamente, Jorge cuidadosamente explicou a Leilin, da seguinte forma: se fosse um grupo de bandidos composto apenas de humanos comuns, então não precisaríamos agir. Se era pode, sozinho, matar todos aqueles que vierem. Mas o Eternal River Plains é diferente. Lá, devido ao número de acólitos que viajam sozinhos, há grupos de bandidos especializados que visam mágicos. Há até rumores de que os magos oficiais estão por trás desses grupos de bandidos. Devido ao número de mágicos viajando para o plano secreto das eternas planícies fluviais aumentando rapidamente, a segurança pública naquela área era extremamente caótica. Alguns mágicos escuros espalhados naturalmente tiveram a ideia de lutar pelos recursos. Embora esses mágicos escuros fossem principalmente acólitos, quando comparados a Leilin, sua força era inadequada. Se fossem magos oficiais, os magos negros gananciosos não estariam dispostos a atacar, mas se houvesse acólitos, os magos não seriam tão hesitantes. Comparado aos magos da luz, que haviam crescido em um ambiente protegido como flores em uma estufa, os acólitos do lado negro que haviam amadurecido sob a lei da selva eram obviamente mais poderosos em batalha. Com seus instintos de luta superiores e sua manipulação de tempo ao atacar, eles eram muito mais capazes do que seus pares de acólitos leves. A maioria dos acólitos da área, especialmente aqueles que estavam partindo, pode estar carregando alguns recursos preciosos do plano secreto da Eternal River Plains. Se os bandidos se depararem com algum desses acólitos, seria o suficiente para eles ganharem uma fortuna. Havia vários acólitos mágicos escuros que tinham esses pensamentos. Assim, o caminho para o plano secreto do Eternal River Plains estava cheio de perigo. Muitos acólitos que sonhavam em garimpar ouro geralmente morriam antes de chegar ao plano secreto. Leilin pensou em como durante sua jornada não havia encontrado nenhum grande grupo de bandidos. Ocasionalmente, ele havia encontrado alguns ladrões locais inexperientes que haviam sido tratados pelo número 2 e número 3. Além disso, na medida em que esses dois homens que já haviam avançado depois de receber as runas incompletas de espadachins de marca estavam preocupados, todos aqueles homens comuns ou acólitos valeram apenas alguns ataques de espadas, nada mais. Então foi assim originalmente. Parece que a minha sorte não é ruim. Leilin massageou as têmporas e riu bastante direto. Eu não posso deixar de dizer isso, mas cara, sua sorte é boa demais. Mas isso era simplesmente as áreas periféricas. À medida que continuamos a penetrar ainda mais no interior das eternas planícies fluviais,
Haverá mais desses tipos de bandidos. E os magos da luz concentrarão sua energia no plano secreto. Algumas entradas terão uma quantidade generosa de avisos, mas outras regiões serão desconsideradas. Jorge ainda entendia Leilin. Ele sabia que esse companheiro não era o que parecia estar na superfície e que certamente teria alguns trunfos. Ele tinha um bom argumento. Leilin sabia como se adaptar às circunstâncias e sabia como agir de acordo. Quanto mais forte Leilin fosse, mais seguro seu bando de companheiros seria. Se ele continua se perguntando, isso só resultaria em Leilin sendo pressionada a sair, o que não funcionou bem para a situação deles. Era uma suposição, mas desde que Leilin podia avançar tão rapidamente para um nível 13 e receber missões de ousar começar uma jornada sozinho, isso significava que ele certamente tinha um grande trunfo. Pobre Jorge ainda nem ousava imaginar que Leilin já avançou para um mago oficial. Afinal, havia um abismo largo entre um acólito nível 3 e o reino dos magos oficiais. Mesmo se fosse o gênio mais surpreendente, promover o reino oficial de magos antes dos 30 anos era em si uma velocidade de progresso excepcional. Jorge, que sabia que Leilin só tinha aptidão para a terceira série, nem sequer pensou em pensar nessa possibilidade. Boa. Depois que você se tornar um membro do nosso grupo, vamos desfrutar de um brinde. Jorge, como sempre, muito familiarmente colocou o braço em volta dos ombros de Leilin, acariciou seu peito e prometeu a ele: pelo menos não nos faltam bons vinhos e mulheres bonitas. Ao lado do balcão do bar, você vê aquela beleza vestida de vermelho. A maneira como ela olha para você é sugestiva. Vou fazer uma aposta. Se você subir e falar algumas palavras para ela, ela será sua hoje à noite. Naquela época, Jorge não tinha falado algumas palavras antes de voltar à sua natureza lasciva. Ao lado dele, o rosto de Sierra se contraiu antes de soltar um grito agudo e implorar por perdão. Vendo essa cena, os acólitos da Wetland Gardens Academy e Leilin não conseguiram manter a cara séria. Leilin obviamente não bateu em ninguém no final, e Jorge estava brincando para animar a atmosfera. E o resultado foi aparentemente muito bom. Pelo menos, depois de ver Leilin produzir a insígnia do Forces Garden, as relações entre Leilin e Alexander e o resto dos acólitos se voltaram para melhor. Além disso, Bassett apareceu na superfície para ficar muito feliz em receber Leilin como seu novo companheiro. O grupo descansou na pequena cidade por um momento, antes de sair de manhã cedo e retomar sua jornada no dia seguinte. As missões atribuídas pela Enea Ivory Ring Tower e pela Wetland Gardens Academy tiveram um limite de tempo. Jorge e os outros tiveram que se reportar a uma área designada dentro de um prazo estipulado, senão eles estarão na lista de procurados da escola como criminosos. Eles eram meros acólitos. Uma vez que algo assim acontecesse, eles terminariam pelo resto de suas vidas. Assim, depois de receber a missão, por mais relutantes que fossem, eles só podiam obedecer aos arranjos das organizações, entrar no plano secreto da Eternal River Plains e aceitar o destino desconhecido do futuro.